Olá pessoal, professor Olibário aqui com a nossa 11ª aula sobre desenvolvimento com Assembly MIPS. E hoje nós vamos continuar falando sobre números em ponto flutuantes, mas no tipo de dados double. Se você não viu a aula sobre float, recomendo fortemente que você a veja para você entender bem esta aula aqui. Assim como a gente fazia com os floats, para double a gente também vai armazenar os valores nos registradores do tipo F. Contudo, double precisa de 64 bits. E float precisa de 32 bits, e os registradores possuem 32 bits. Então, no caso dos floats, a gente podia utilizar todos estes, de F0 a F31, mas no caso dos double, a gente vai ter que usar só os pares, porque parte do número vai ficar em um registrador e a outra parte vai ficar no registrador seguinte. Se a gente tentar colocar um double no registrador ímpar, vai dar erro em tempo de execução. Comandos de entrada e saída para double. Para ler, a gente utiliza load immediate $0 7 e para escrever, a gente utiliza load immediate $0 3. Quando a gente faz LI V0 7 e dá um syscall, o valor que a gente leu fica em F0. Quando a gente faz LI V0 3 e dá um syscall, ele imprime o double que está em F12. Então os conceitos são bem parecidos. Na aula de float, a gente fez um exercício em que a gente lia um número do tipo float e o imprimia. A gente vai alterar aquele programa para usarmos double. Está aqui o programa, vou recapitulá-lo linha a linha. Primeiro, nós temos a mensagem, forneça um número decimal, e a gente imprime esta mensagem para o usuário com estes comandos aqui. Depois de imprimir, a gente lia o número float. Para lermos float, a gente usava LIV06 e dava um syscall. Quando a gente dava um syscall, o valor ia para F0. Depois, a gente tinha que passar esse valor de F0 para F12, porque o valor tem que estar em F12 para ser impresso. E a gente viu que a instrução move não funcionava. O que a gente tinha que fazer era criar uma constante 0 na memória RAM, que era um float, passar essa constante 0 para um outro registrador utilizando a instrução loadWord coprocessador 1 e depois atribuir o valor lido que está aqui em F0 para F12 usando a instrução add.s. Aqui então a gente fazia adicione o valor que eu li, que está em V0, com 0, que eu coloquei em F1, que é a constante 0 que estava lá na memória RAM, e coloque o resultado dessa soma em F12. Então, no fundo, a gente está atribuindo F0 a F12. Aí a gente escrevia este valor utilizando a instrução LIV02 syscall. Isso para float. E para double? Bom, a gente já viu que a leitura do double é LIV07. Então, aqui é 7. O valor que eu li vai ficar em F0 também. Parte em F0 e parte em F1. Mas a gente sempre vai utilizar os pares. Então, a gente vai trabalhar com F0. Nós também teremos que passar o valor de F0 para F12. Como faremos isso? Temos que criar uma constante 0, que agora é do tipo double. Então, ponto double. E a gente passa essa constante que está na memória RAM para um registrador qualquer. A gente leu em F0. Então, a gente não pode utilizar F0. O próximo que a gente pode utilizar é F2, porque a gente só pode usar os pares. Então, vamos colocar o valor em F2. Só que, para mandarmos um double da RAM para um registrador, a gente não utiliza loadWord coprocessador 1, mas load double coprocessador 1. Lembrando que coprocessador 1 é uma área do nosso processador que vai ter os floats e os double. Então, load double coprocessador 1, LDC1, vai pegar este valor da RAM e passar para esse registrador aqui, que é o F2. Aí nós vamos fazer a instrução de adicionar com F2 e F0. F0 mais F2, a gente vai atribuir a F12, que é o valor que a gente quer imprimir. Mas a instrução aqui no caso do double não é add.s, mas add.d, de double. E aí sim a gente consegue fazer essa soma e jogar o valor em F12. Para imprimirmos o valor que está em F12 como um double, a gente utiliza LIV0 3. Recapitulando então o que a gente fez, mudamos a constante que era float para double, mudamos as instruções de entrada, mudamos a instrução para pegar o dado da RAM e passar para o registrador, que tem que ser um registrador par, mudamos a instrução add.s, que agora é add.d, e mudamos a instrução para escrita. Vamos compilar? F3, F5, vou colocar aqui 3.14,
ele imprimiu para mim 3.14, e se eu vier aqui na tabela, o F0 tem 3.14, que é o valor que eu li, e eu transferi esse valor para F12, que também tem 3.14. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, clique em gostei aqui embaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos. Isso ajuda muito o nosso canal. Um abraço e até a próxima!